Antes do milagre, existe o silêncio. Antes da promessa se cumprir, existe a espera. No horizonte do deserto, sob um céu bordado de estrelas, um homem idoso aprende que fé não é ver o caminho, mas confiar naquele que chama. Abraão ouviu a voz que o convidava a partir. Não havia mapas, não havia garantias, apenas uma promessa que parecia grande demais para a realidade de seus anos. Ainda assim, ele caminhou. Ao seu lado, Sara carregava no coração a mesma promessa impossível. O tempo passou. O silêncio cresceu. A dúvida tentou ocupar o espaço da esperança. Mas a promessa não morreu. E quando Isaac nasceu, não foi apenas o nascimento de um filho, foi o testemunho de que Deus não se esquece do que declara. Anos depois, outro homem pisaria na areia quente do deserto, carregando o peso do próprio passado. Moisés conheceu o palácio, mas também conheceu o exílio. Conheceu a força, mas também a culpa. No anonimato de 40 anos, parecia que sua história havia diminuído. Até que o fogo apareceu. Uma chama que ardia sem se consumir. E do meio dela, o chamado. Moisés temeu. Sentiu-se pequeno, inadequado. Mas Deus não procurava perfeição, procurava disponibilidade. Arão veio ao seu lado, e juntos enfrentaram o impossível. Diante do mar fechado, o povo viu apenas limite. Mas a obediência abriu caminho onde não havia estrada. As águas se ergueram, e o povo atravessou. A lição ficou marcada. Quando Deus conduz, até o mar aprende a obedecer. Entre campos verdes, um jovem pastor tocava harpa. Davi era o menor, o improvável, o esquecido na hora da escolha. Mas Deus vê além das aparências. Ele enxerga o coração. Davi enfrentou os gigantes não porque confiava em sua força, mas porque confiava em seu Deus. A vitória o levou ao trono, mas o trono não o livrou das falhas. Ele errou. Caiu. Sentiu o peso da própria fragilidade. Ainda assim, escolheu o arrependimento. E descobriu que a grandeza de um homem não está na ausência de erros, mas na coragem de voltar. Em outra geração, longe dos campos de Israel, uma jovem órfã foi conduzida ao palácio da Pérsia. Esther não planejou ser rainha. Foi colocada ali por circunstâncias maiores que ela. Mordecai, seu mentor, a lembrou de que talvez sua posição não fosse acaso, mas propósito. Quando a ameaça pairou sobre seu povo, o medo era real. O risco era concreto. Mas a fé atravessou o silêncio do jejum e a tensão da espera. Esther entrou na presença do rei, não apenas como rainha, mas como intercessora. E aquilo que parecia sentença tornou-se livramento. Nem todas as histórias falam de palácios ou mares que se abrem. Algumas falam de perdas profundas. Jó conheceu o extremo da dor. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde. Sentado entre as ruínas, cercado de perguntas sem respostas, ele escolheu não abandonar sua fé. Não compreendia os caminhos, mas confiava no caráter de Deus. E no silêncio do sofrimento, sua perseverança ecoou mais alto que qualquer explicação. À beira do mar da Galileia, um pescador impulsivo vivia sua própria jornada. Pedro tinha coragem para sair do barco, mas também tinha medo ao sentir o vento. Caminhou sobre as águas por alguns passos, até permitir que a tempestade ocupasse seu olhar. Afundou. Mais tarde, negou aquele a quem jurara fidelidade. A culpa pesou. Mas a história não terminou na queda. À mesma beira do mar, sob um novo amanhecer, veio a restauração. Você me ama? A pergunta não era acusação, era convite. Pedro levantou-se. E o homem que afundara tornou-se rocha para muitos. Em uma casa simples de Nazaré, uma jovem recebeu uma notícia que mudaria a humanidade. Maria ouviu palavras que ultrapassavam qualquer lógica. Seria mãe do Salvador. Não compreendia todos os detalhes. Não sabia como seria o caminho. Mas respondeu com entrega. Eis aqui a serva do Senhor. Seu sim ecoou na história. Ela viu o menino nascer em humildade, viu milagres florescerem, viu multidões seguirem seus passos. E viu também a cruz. A dor mais profunda não anulou sua confiança. Ela permaneceu. Abrão esperou. Moisés obedeceu. Davi retornou. Esther intercedeu. Jó perseverou. Pedro se levantou. Maria confiou. Histórias diferentes, épocas distintas, cenários variados. Desertos, palácios, campos, mares, cruzes. Mas o mesmo Deus atravessa todas elas. O Deus que trabalha no silêncio. O Deus que sustenta na tempestade. O Deus que restaura após a queda.
O Deus que transforma a espera em cumprimento. Talvez hoje você se encontre em um deserto de incertezas. Talvez esteja diante de um mar que parece fechado. Talvez carregue arrependimentos, ou enfrente perdas que ninguém vê. Talvez Deus esteja pedindo um passo de coragem, um gesto de obediência, um simples sim. A fé desses homens e mulheres não foi isenta de medo. Não foi isenta de lágrimas. Foi perseverante. Foi sustentada pela certeza de que, mesmo quando tudo parece quieto, Deus continua escrevendo. O amanhecer sempre chega. A luz sempre encontra caminho. E o mesmo Deus que criou patriarcas, reis, profetas, rainhas, pescadores e uma jovem de Nazaré,